Nós recebemos aqui no estúdio o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, Fernando Botelho Neto. Nós vamos assistir agora a reportagem de Fernanda Miguez, que aborda os crimes de estelionato cometidos pela internet. Acompanhe. Computadores usados como a arma de um crime. Pela internet, estelionatários encontraram mais um meio de aplicar golpes. Em sites e e-mails falsos de bancos, em anúncios atrativos, pode estar o perigo. Atraído pelo preço de um monitor oferecido na web, este homem comprou o produto, mas nunca o recebeu. Entrei no site, tudo ok, outras ofertas, outras pessoas, vamos dizer, fantasma dando opinião, falando que a loja tinha comprado isso na loja, que adorou, tal. E para mim não levantou nenhuma suspeita. Ele chegou a pesquisar sobre a loja na internet e encontrou boas indicações. Vários e-mails sobre a compra também foram trocados com o site, mas só 20 dias depois ele percebeu que tinha sido vítima de um golpe. Eles me deram de 7 a 14 dias de entrega do monitor. Aí chegou 20 dias, eu falei, gente, tá demorando. Aí eu tentei ligar, o telefone não atendia. Mandei e-mails, não tinha respostas. O estelionato ocorre muito frequente quando pessoas criam sites pela internet, no intuito de vender produtos eletroeletrônicos, principalmente, e acaba que esses produtos sequer existem. O delegado explica que para identificar o autor de um crime como esse, é preciso que os provedores de internet informem o número de registro do computador envolvido. Para obter essa informação, a gente precisa de ordem judicial. Então, daí a necessidade de instaurar um inquérito policial, fazer um requerimento ao juiz, solicitando a quebra de dados que estão lá cautelados com os provedores. Este juiz ressalta que se a quebra de dados for concedida, ela também deve ser fiscalizada. Toda medida de exceção, o juiz tem que ter uma cautela, né? Não vai sendo deferido assim de qualquer maneira não. Ele vai examinar, vai ver a investigação, vão ter os dados todos lá e vai deferir e vai, se ele for deferir, no caso, né, e vai pedir que depois se dê o retorno para ele acompanhar aquela medida. Este outro homem também foi vítima de um crime pela internet. R$5.000 foram transferidos da conta dele para outras contas fora do estado, mas o banco devolveu o dinheiro 2 dias depois. No caso das operações via internet, fica muito fácil do próprio banco identificar que se trata de uma ação fraudulenta, porque o dinheiro tem origem e tem destino, muito fácil de ser identificado. Saiu da minha conta, foi para uma conta no Paraná, que era uma conta fantasma. Se o cliente não teve culpa nenhuma, e geralmente não tem nesses casos, o banco geralmente ele deve ressarcir o cliente. Atualmente, se uma pessoa invade um sistema e consegue tirar o dinheiro de uma conta corrente, por exemplo, sem autorização do cliente, no caso, ele vai aí incidir no crime de furto, possivelmente um furto qualificado. Se o banco não tivesse resolvido, eu teria que procurar a justiça, né? O caminho natural seria a justiça. Os prejuízos do setor bancário com crimes eletrônicos somaram cerca de R$450 milhões no primeiro semestre de 2010, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos. Especialistas discutem a necessidade de uma norma para tipificar esse tipo de crime. O projeto de lei 84 de 1999, em tramitação na Câmara dos Deputados, classifica crimes de informática como estelionato eletrônico. Segundo o juiz, o projeto de lei é criticado por prever o tempo todo penas privativas de liberdade. Ele acredita que deveriam ser estudadas outras formas de punição. A pena do estelionato hoje, ela vai de 1 a 5 anos, e parece que a previsão dessa nova legislação estaria mais ou menos entre de 1 a 3 anos e multa. Para não cair em golpes, o delegado orienta que o mínimo de dados pessoais deve ser fornecido na internet. Ele dá ainda outras dicas. Suspeitar de propostas muito boas, procurar efetuar compra em sites de boa procedência, verificando com amigos se já fizeram compra nesse site, se já receberam um produto, se receberam um produto, quanto tempo que demorou. Procurar fazer compra em sites com final .com.br, que auxilia o trabalho da polícia, uma vez que fica fácil de obter as informações com os provedores.
pois o site está hospedado no país. Eu não compro mais. Até então eu não compro mais. E se tiver de comprar, é comprar nas lojas mais conhecidas, mais confiáveis. Desembargador, há uma crítica, né, na reportagem, uma crítica ao projeto de lei que está sendo discutido na Câmara, no Congresso, que existe muitas penas privativas de liberdade nesse novo projeto. O senhor concorda com essas críticas? Não concordo, definitivamente. As penas desse projeto de lei foram criadas e aprovadas por unanimidade, sem nenhum voto divergente pelo Senado Federal e está agora sob votação terminativa na Câmara Federal. Elas foram programadas pelos partidos num plano mínimo. Nenhuma dessas penas assegura a prisão sequer em flagrante permanente daquele que seja réu primário de bons antecedentes. E todas elas, em todos os limites, asseguram todos os benefícios do arsenal brasileiro de conversão de penas privativas da liberdade em penas pecuniárias, em restritivas de direito, ou mesmo a concessão do conhecido sursi. De modo que a estrutura de pena ali não tem absolutamente nada de exorbitante. A política brasileira decidida pelo Congresso até agora, é importante a população saber disso, deriva de um fato. Isso não é uma criação anômala do Congresso Nacional Brasileiro. Deriva do fato de que fatos criminosos, dos quais alguns foram citados nessas reportagens, mas há outros imensos, né? A criação, por exemplo, do computador zumbi, a quantidade de e-mails que todos nós estamos recebendo hoje, que são verdadeiras armadilhas, arapucas, para que nós caiamos dentro de websites e os nossos computadores são tornados, Marcelo, um elemento de uso alheio de gente que nós nem sabemos. Isso é alta sofisticação. Nós temos que separar muito bem o que é o crime comum, em que a internet é usada como mero meio, e nisso eu estou de pleno acordo com o que acaba de dizer o doutor Narciso, juiz de direito. Para isso é possível uma analogia com o estelionato do Código Penal Brasileiro, que é de 1940, tem 70 anos, mas é tudo isso muito diferente daquele que com alta sofisticação e conhecimento tecnológico que eu não tenho, que você não tem, que o telespectador não tem, que se utiliza de ferramentas de telecomunicações para induzir outros a erro, para quebrar senhas de rede, para invadir websites, para criar o computador zumbi, para fazer pescaria eletrônica pela internet. E disseram aqui, por exemplo, que houve, dado da Febraban, que houve 450 milhões de reais de impacto de fraude eletrônica pela internet. Olha, eu vou até atualizar esse dado. A Febraban deu esse dado num recente seminário em São Paulo em que estive presente. São 900 milhões ano. E a estrutura bancária está hoje só custeando 1 bilhão e 200 milhões de reais em estrutura de contenção.